Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que o Senhor vai se movendo e vai realizando as coisas na nossa vida, os acontecimentos na nossa vida, através de estações e momentos que a gente vive. A nossa vida, se a gente for parar para ver, ela é feita de estações. E a gente passa por essas estações em diversos momentos, circunstâncias das nossas vidas. Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, eu entrei numa estação e essa estação era a estação do deserto. E aí quem me acompanhava nas minhas pregações e nas minhas ministrações, a todo instante eu falava sobre o deserto, sobre estar no deserto. E aí, uma das coisas que mais me chamava a atenção sobre estar no deserto, e eu cheguei a falar também aqui sobre alguns movimentos de estar no deserto, é sobre o lugar de dependência de Deus. Que o deserto que a gente enfrenta, nada mais é do que o lugar em que nós temos para depender do Senhor, como nunca dependemos antes. Porque o deserto é o lugar em que não é produzido nada, mas é o lugar em que nós dependemos do Senhor, porque Ele manda provisão. E por um tempo eu caminhei nesse deserto, e todo instante, todo lugar que me chamavam para pregar, eu falava sobre deserto, deserto, deserto. E alguns meses atrás, o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre uma outra coisa. E eu tenho compartilhado aqui, que é sobre um tempo de mudança. Comecei falando sobre uma faxina que era necessária. E desde então eu venho falando a respeito sobre mudança, sobre vivermos algo novo, sobre experimentarmos o milagre do Senhor. Eu fico até com medo, confesso, às vezes, de me tornar repetitivo nas ministrações, porque quando eu entro numa estação, num tempo, eu não consigo falar de nada além daquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Dito isso, eu creio que todos nós vivemos estações e momentos da nossa vida. E aí eu me lembro de Jesus olhando para uma figueira, que ela estava pronta para dar seu fruto. Na verdade é uma videira. Sempre confundo, eu vou começar com figueira, depois vou mudar para videira, depois vou virar figueira. E aí é a passagem que tem uma árvore, que ela está pronta para dar o seu fruto, ela está com folhas bonitas, mas ela não dá o fruto. E aí Jesus fala que ela iria secar e não daria mais fruto. E eu fico pensando e percebendo sobre o quão importante é a gente entender o momento que a gente está, para a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Existem momentos diversos da nossa vida, situações que a gente enfrenta, e cada um deles requer uma atitude, uma ação de cada um de nós. O problema é que nem sempre a gente está atento à estação e à semente que a gente tem. E por conta disso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aproveitando, enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, quantos trouxeram a sua Bíblia de papel? Amém? É o nosso combinado.
de que nós iremos ler a nossa Bíblia de papel. Amém? A minha, essa daqui fica na igreja, né? Eu sempre falo disso. Essa Bíblia fica na igreja. Esse domingo passado, eu levei para casa, sem querer. Quando eu cheguei em casa, eu vi, aí deixei no porta-luva do carro, para não me esquecer. Aí teve uma hora do louvor que eu fui lá fora correndo, porque estava lá no porta-luva, que eu tinha esquecido de tirar do porta-luva do carro. Pronto. E no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1 vai dizer: para tudo há uma ocasião certa. Em algumas versões, num parente, vai dizer: tudo tem um tempo certo. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de resistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver de paz, em paz. Vamos orar? Senhor Jesus, nessa manhã, nós clamamos pelo seu toque, nós clamamos pela tua palavra, palavra que transforma a nossa vida, palavra que nos liberta, palavra que nos dá rumo, nos dá direção, nos dá provisão. E nessa manhã, nós queremos ouvir a tua direção. Nós queremos ser profundamente ministrados pelo Senhor. Esse é o nosso clamor essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que a gente leu, ela vai falar que é um tempo para todas as coisas. E que tudo o que vivemos, tudo o que passamos tem um propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo tem um propósito aqui na terra. Tudo aquilo que a gente passa, tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo que nós passamos tem um propósito. Nem sempre a gente vai entender o motivo de estarmos passando determinadas coisas. E eu preciso te dizer que está tudo bem não entender. E a gente não precisa entender aquilo que Deus já mandou a gente fazer. Existem situações e momentos na nossa vida em que nós vamos precisar de direções claras daquilo que nós precisamos fazer. Mas existe um tempo em que a gente só precisa obedecer. Daquilo que o Senhor está falando para você, faça isso. Não importa aquilo que você acha, não importa aquilo que você pensa que seria melhor. Se nós confiamos em Deus e entendemos que debaixo do céu há um propósito, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem nos revelado como propósito. Eu costumo dizer que o problema de sabermos demais algumas coisas é que por vezes interrompemos e atrapalhamos aquilo que Deus quer fazer. A história de Abraão. O Senhor havia falado que dele
sairia uma grande nação, que ele geraria um filho, e Sara, por ser muito idosa e estéril, naturalmente não seria capaz de gerar nada. Mas se Deus tem um propósito sobre a sua vida, até aquilo que era impossível se torna possível quando Deus age. Não é quando você age, não é quando você faz, mas é quando Deus se move no propósito que Ele tem. E essa precisa ser a direção que precisamos dar para as nossas vidas. Existe algo também a respeito dos momentos e das situações que passamos. É que, como eu disse, nós precisamos confiar e entender aquilo que Deus está nos direcionando. Mas é importante também perceber que as estações que passamos são providências de Deus. Mas as sementes que lançamos são decisões nossas. Eu acho interessante porque tem frutas que nós encontramos em determinadas estações. E em outras estações, se formos procurar de repente um morango, o valor dele fica muito mais caro, sim ou não? Porque não é a estação daquela fruta. E por isso ela acaba se tornando muito mais cara. Ela acaba tendo muito mais valor do que deveria. E o que isso significa para nós? Nós precisamos entender a estação que o Senhor está colocando sobre nós, para lançarmos as sementes certas, para que aquilo que nós estamos lançando dê fruto. Às vezes o Senhor está te mandando ficar num tempo de calar, assim como o texto disse, mas você não para de falar. E você está pagando um preço caro por aquilo que você tem falado demais. Porque a estação que o Senhor te colocou é a estação de se aquietar. É a estação de ouvir. É a estação de perceber e de ver aquilo que está acontecendo. Não é o tempo de você falar. E por estar falando, você está pagando um alto preço. Pode ser também que você esteja vivendo o oposto. O Senhor está mandando você se posicionar. E a sua omissão está fazendo você pagar um preço. Há um tempo determinado para cada coisa. Há um tempo determinado dos céus para cada coisa. E a gente precisa entender que quando a gente fala sobre o tempo de Deus, a gente não está falando de algo aleatório. A gente não está falando de algo que não tem propósito. Porque, como o texto que lemos, tudo tem um propósito. Você pode declarar assim: o que eu vivo hoje. Vou falar mais uma vez para você repetir com convicção e fé. O que eu vivo hoje tem um propósito. Não importa se você está entendendo. O que importa é quem está com você enquanto você está passando pelo que você está vivendo. E eu preciso te dizer que é muito melhor nós passarmos todas as nossas estações com o Senhor. Porque é Ele quem tem o domínio, é Ele quem determina, é Ele quem sabe aquilo que estamos vivendo. A gente precisa entender que Deus já estabeleceu tudo que nós vamos viver. Alguns períodos serão de espera, outros de colheita, alguns de alegria, outros de dor, mas ainda assim Deus continua sendo Deus. Ainda na minha dor, que a única semente que eu tenha, seja lágrimas, seja choro, seja meu desespero, ainda assim o Senhor vai te fazer frutificar no meio da sua dor. Independente daquilo que esteja passando.
Independente do luto que você esteja enfrentando, independente se é o melhor lugar que você poderia experimentar. Porque essa palavra não é sobre dor e sobre dificuldade. Porque talvez você esteja vivendo o melhor dessa terra. E é isso que eu declaro sobre a tua vida, amém? Se não está no tempo ainda de alegria, você pode ter a convicção que haverá a estação da alegria. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o tempo de alegria vai chegar. O tempo de bonança vai chegar. Creia nisso. Creia que não é só de sofrimento que você vai viver, não. Mas que dentre as estações do Senhor, a alegria também está nisso. E mais uma vez, a alegria também é algo inexplicável. Porque eu confesso para você que existem pessoas que poderiam estar vivendo o melhor dessa terra, mas as únicas sementes que ela tem são ingratidão. E por ser ingratidão, elas não estão satisfeitas com nada daquilo que Cristo tem derramado. Já percebeu gente assim? Que você olha para a vida dela, você olha por aquilo que ela está vivendo, e a única coisa que você vê é murmuração, é reclamação, é questionamento. Você fala assim: meu Deus, a estação dela não é tão ruim assim. Aquilo que está vindo externamente não está tão mal. Mas o fato das sementes dela serem às vezes de angústia, de frustração, de insatisfação, ela não consegue perceber a estação que ela está vivendo. O problema é que quando entra na estação da dor, ela junta a estação com as sementes difíceis, e ela entra num lugar em que eu tenho a convicção que não é o lugar que Cristo tem preparado para ela. O segredo das estações são as sementes certas. Não importa. E a gente não pode lutar contra as estações que estamos enfrentando. Mas a gente precisa confiar que foi o Senhor que estabeleceu. Talvez nessa manhã o Senhor te colocou sobre esse lugar para você reconhecer a estação que você está vivendo. E que você entenda que, por mais que você não veja propósito, você precisa confiar em Deus. Existe algo também a respeito das estações que Deus nos leva a viver. É que às vezes a gente se compara com a estação do outro, com o tempo do outro. A medida que está sendo derramada sobre alguém, não necessariamente vai ser a medida que está sendo derramada sobre a sua vida. Não é porque alguém está vivendo ou deixando de viver alguma coisa, que significa que você deveria viver ou deixar de viver. Há uma estação específica para cada um de nós. Às vezes dentro da nossa própria casa, a gente vai ver que as estações mudam, sim ou não? Às vezes você vai ver uma pessoa está com uma super alegria, enquanto a outra está super frustrada. Porque as estações, elas são completamente pessoais. Não lute contra as estações, porque a gente não consegue frutificar com as sementes na estação errada. E às vezes você está se cansando muito
trabalhando muito por plantar semente que o Senhor está mandando você guardar ainda. Existem projetos que ainda não saíram do papel, porque ainda não chegou a estação exata. E para de tentar dar um jeitinho. Para de tentar fazer acontecer do seu jeito. E comece a confiar mais no Senhor. Comece a olhar para a estação que você está e comece a procurar as sementes que você tem, para você lançar essas sementes na estação certa. Porque, como eu disse, embora a estação seja dada por Deus, as sementes lançadas são as nossas. Até porque aquilo que lançamos hoje, aquilo que plantamos hoje, determinará o que colheremos amanhã. Eu gosto muito da história de José. Eu gosto porque mesmo quando ele estava preso, mesmo quando ele estava numa estação difícil, ele não se afastava da fidelidade e da integridade. E quando chegou a estação em que ele iria colher tudo aquilo que ele havia plantado, o Senhor honrou e cuidou de toda a sua casa. Eu quero te dizer que as renúncias que a gente precisa fazer na estação da renúncia, elas geram em nós uma convicção daquilo que Deus é capaz de fazer, e Ele sempre nos surpreende. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e ela falou assim: a minha filha está vivendo coisas que eu jamais sonhei. E eu falei para ele assim: é porque o Senhor honra as renúncias. O dia que você entender que toda renúncia tem um preço, e que esse preço é dado em forma de honra pelo Senhor, a gente ficaria muito mais atento às renúncias que a gente precisa tomar. Às vezes são renúncias de negócios, de relacionamentos, de lugares que você está. Porque uma vez que você planta renúncia, você planta fidelidade, você colhe cuidado de Deus. O Senhor, Ele não é infiel. Não tem como você plantar a semente exata na estação exata e não ver o fruto daquilo. É a lei da semeadura. A gente acabou de ler: aquele que semeia pouco vai colher pouco, que semeia muito vai colher muito. Isso não é negociável no reino de Deus. E eu não estou falando aqui de financeiro, eu não estou falando aqui de benefícios e de bênçãos, mas eu estou falando sobre você plantar aquilo que o Senhor está mandando você plantar na estação que você está vivendo. O texto que a gente acabou de ler vai dizer: o tempo de nascer e tempo de morrer. Eu estava vendo um vídeo essa semana a respeito do texto que fala sobre arrancar fora a parte do corpo. Se sua mão te faz pecar, arranque fora. Ele fala assim: existem coisas que Deus não vai fazer por você.
Existem decisões que é você que precisa tomar. Então, se Deus está mandando dizer, mate isso, corte. Não negocie com aquilo que o Senhor já mandou você cortar fora. Porque por mais que você faça, se você não está 100% dentro daquilo que Deus quer que você vive e você faça, você está 100% fora. Não adianta você fazer uma parte e a outra parte você não fazer. Ou é tudo ou é nada. Então, se aquilo que Deus está mandando você cortar fora e você ainda não cortou, talvez você não vá conseguir colher os frutos daquilo que você está plantando. Porque às vezes dentro do trigo, nascendo junto com o trigo, está vendo o joio também. Dentro daquilo que não está 100% ligado, alicerçado no Senhor, está minando aquilo que você está plantando. Eu estou entrando na fase de jardineiro da minha vida. E aí eu estou pesquisando sobre isso, porque eu tenho um monte de mato, não vou nem falar quintal lá em casa, porque a parte de trás é um monte de mato ainda, um dia vai ser um jardim. E aí você vai vendo que tem de tudo dentro do mato. Tem aquilo que presta, tem aquilo que não presta. Eu não sei o que vai sair dali, mas o segredo para uma colheita correta é saber as sementes que eu estou lançando. Talvez as sementes que você tem lançado dentro dos seus próprios relacionamentos são sementes de acusação, de reclamação, de murmuração. E você não sabe porque você não tem colhido um casamento saudável e instável. Tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Eu te pergunto, quais são as sementes que têm estado nas suas mãos hoje? Primeira coisa que eu falei foi, perceba qual estação você tem vivido. Qual tempo você tem vivido, se é tempo de nascer, se é tempo de morrer, se é tempo de plantar, se é tempo de arrancar, se é tempo de matar, se é tempo de curar, se é tempo de derrubar, se é tempo de construir, se é tempo de chorar, se é tempo de rir, se é tempo de prantear, se é tempo de dançar, se é tempo de espalhar pedras ou tempo de juntá-las, se é tempo de abraçar e tempo de se conter, se é tempo de procurar e tempo de desistir. Se é tempo de guardar ou de jogar fora, se é tempo de rasgar ou se é tempo de costurar, se é tempo de calar, se é tempo de falar, se é tempo de amar, se é tempo de odiar. E deixa eu te falar, odiar aqui nós estamos falando e eu quero falar sobre isso, é sobre odiar estar longe da presença do Senhor. Odiar o pecado, amém? Não é para você ficar odiando ninguém, não. E usar como justificativa bíblica, dizendo, não, eu não gosto de fulano de tal, eu odeio, estou no tempo de odiar. Odeio o pecado. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Qual o tempo que você tem vivido? Para que você perceba as sementes que você tem nas suas mãos. E percebendo as sementes que você tem nas suas mãos, você precisa avaliar se as sementes estão certas para o tempo que você tem vivido. Porque às vezes, essas sementes você vai precisar abrir mão para receber as sementes que o Senhor deseja que você plante nessa estação, nesse tempo. Como eu falei, é importante a gente entender a estação que a gente está.
Porque se for o tempo de plantar, continue lançando as sementes, ainda que você não veja os resultados. Às vezes nós somos muito guiados por aquilo que vemos. Essa semana eu repostei um vídeo que o nosso pastor Sênio, o pastor Josué, postou há um tempo atrás, de uma semente debaixo da terra, e aí ele fala assim: você está orando e nada está acontecendo, e aí aquela semente, ela está crescendo debaixo da terra, por mais que você não veja a semente certa, na estação certa, com você regando da forma certa, uma hora vai florescer, uma hora você vai ver fruto disso. Então continue lançando as sementes certas, mesmo que você ainda não veja os resultados. Em contrapartida, se você percebe que você está num tempo de regar, isso nos ensina a cuidar daquilo que Deus já te deu. Por mais que pareça pequeno, por mais que pareça insignificante, continue regando na medida exata aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. É pequeno, não está dando o fruto que você esperava, mas se é o tempo de Deus e se é a semente certa, permaneça. Se o tempo for de esperar, descansa. Como é difícil para a gente descansar. Você já plantou, você já regou, você não faz crescer absolutamente nada. Aprenda a descansar no momento em que as coisas não dependem de você, mas dependem do Senhor. Você não consegue fazer tudo. Na verdade, não é para você fazer tudo. Um dos maiores desafios para mim, e eu me vejo como crianças que plantam um pé de feijão, em que você fica colocando água e toda hora você fica lá olhando para ver se o pé de feijão já está dando ali o broto. E ainda não deu o broto e você quer fazer o quê? Jogar mais água. Ou você quer plantar de novo. Mas o Senhor está falando: ei, espera. Porque o crescimento quem dá sou eu. Existe o tempo também em que finalmente iremos colher das sementes que lançamos. E embora o momento da colheita seja o momento mais aguardado, é também o momento mais difícil. É o momento mais difícil porque o fruto chegou. O resultado daquilo que você semeou chegou. E o que você vai fazer com esses frutos? O que você vai fazer com aquilo que você tem nas mãos? Com os frutos que você tem nas mãos? Existem pessoas que se corrompem com os frutos. Existem pessoas que se perdem nos resultados. Existem pessoas que arrancam tudo e se esquecem a importância de plantar novamente e voltar a viver as estações. Eu estava conversando com a minha esposa e ela é criada na roça. E se eu não estou enganado, a banana é uma fruta, né? Não sei nem, é fruta, né?
que você só colhe uma vez e morre. Se você não plantar de novo, você não vai mais ver os frutos daquilo que você semeou. Por isso que é tão importante a gente entender que ao longo da nossa vida, nós vamos precisar semear em diversos momentos. Nós vamos precisar regar, esperar e colher esses frutos. Eu quero partir para o fim dessa mensagem, voltando a fazer 2 perguntas para você. Qual tempo você tem vivido? E a segunda é: o que você tem nas mãos? Quais sementes vocês têm nas mãos? São as sementes para essa estação? Ou você vai continuar semeando errado, sem ver o fruto daquilo que tem semeado? Talvez você esteja no inverno que você precisa esperar, mas você continua plantando. Talvez você esteja no outono, mas ainda assim você precisa permanecer firme. Porque agora, falando sobre as estações do ano, quando nós passamos firmes pelo outono, nós conseguimos ver as flores da primavera. E eu quero fazer um convite para concluir essa mensagem. Talvez você tenha entrado nesse lugar sem entender a estação que você tem vivido. Mas o primeiro passo para você entender a estação que você tem vivido é você entregar a sua vida àquele que determina as estações. Não tem outra forma de entender aquilo que você tem vivido, a estação que você tem passado, se você não confiar a sua vida àquele que criou todas as estações. E é uma decisão simples, mas poderosa. E eu quero convidar todos a fecharem os olhos, a curvarem a sua cabeça e a fazerem uma oração comigo. Ninguém precisa ouvir, é só você e Deus. E diz assim: Senhor Jesus, eu não sei o que eu tenho vivido, eu não tenho entendido o que tenho vivido, mas eu sei que as estações são definidas pelo Senhor. E por aprender isso, eu quero hoje entregar a minha vida a Ti, reconhecendo que o Senhor é o único que pode dar a direção da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. E me entrego a Ti. Em nome de Jesus. Amém.